Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos de pensamentos e virtude. E dessa vez a gente vai falar sobre fidelidade. Parece simples, né? Fidelidade. Bom, ser fiel, ser leal. Mas será que a coisa é tão simples assim? Bem, fidelidade é um compromisso, né? É uma constância, é uma firmeza, é uma perseverança até o fim, né? E nós vemos na história dos homens muito claramente esse conceito. Como eu costumo fazer de praxe, né? Voltando à filosofia lá nos seus primórdios, né? Com Sócrates. Por exemplo, nós vemos no discurso de Sócrates, nos discursos, na verdade, e nos diálogos, melhor dizendo, de Sócrates ali na República, nós vemos Sócrates apresentando essa ideia de justiça, de lealdade à verdade, né? Então a fidelidade, ela aparece na forma de justiça e de lealdade à verdade. O termo aí que Sócrates vai usar é pistes, no grego, né? E eu vou chegar lá para a gente destrinchar um pouquinho, sendo que o verbo é pisteu, né? Não só Sócrates utilizou esse termo, mas os estoicos utilizaram também, no sentido de manter-se firme, né, diante das adversidades, das tribulações, né? Sempre sendo fiel ao Logos, à razão universal e cósmica, né? Porque eles não entendiam muito bem para que lado ia, o que era isso, mas como ali na ilustração, né, do cachorrinho que ia sendo puxado pela carroça, é melhor você correr com a carroça, manter-se firme ali, mesmo não entendendo para onde aquela carroça vai, para onde que aquela carroça vai, qual é o objetivo de estar ali, enfim. Mas o importante é correr, porque se você resistir, vai doer, né? Você vai ser arrastado, vai doer, então é melhor correr e ficar confortável pelo menos. Bem, era assim que eles entendiam, né? E aí, nós vamos ter, mesmo no período medieval, o desenvolvimento. Eu vou, por enquanto, me ater um pouquinho de falar da questão medieval, porque num segundo momento eu vou falar a respeito desse conceito, como Jesus e os apóstolos o utilizaram, né? Os apóstolos, no caso, utilizando o conceito como Jesus usou, né? Mas pulando aí o cristianismo medieval, nós temos no Renascimento, na modernidade, né? Basicamente essa mesma ideia, né? De consistência pessoal, né? De dever moral, de permanência em perseverança num determinado valor, até mesmo no existencialismo, né? Não tanto com Kierkegaard, porque Kierkegaard tinha lá um pezinho e meio no cristianismo, né? Por que não dizer os dois pés, né? Mas saindo ali do existencialismo de Kierkegaard, se a gente for ali para Sartre, né? Para falar num português meio aportuguesado, porque eu não sei falar francês, mas assim, Sartre, ele falava ali na escolha autêntica, né? Na fidelidade como sendo ali uma permanência perseverante num propósito que você escolheu autenticamente para si, visando a si. Veja que o foco sai totalmente da virtude, obrigatoriamente, como era ali com Sócrates, e agora se dirige ao eu, né? Mas, entendendo o que é esse conceito de fidelidade, né? Que você vê que ele variou ao longo do tempo, segundo a perspectiva, ora subjetiva, ora de amor à verdade, né? De amor à virtude, mas sempre paira ali a ideia da perseverança até o fim, com base ali de consistência num determinado valor, né?
E eu queria agora entrar aí para falar um pouquinho do que o Senhor Jesus Cristo e também, consequentemente, os apóstolos, que não falaram nada diferente do que Jesus, mas que novamente fizeram as palavras de Jesus soar nesse sentido e ampliaram, né? Principalmente o apóstolo Paulo ampliou um pouquinho ali a gama, né, de significação dessa virtude, né, fidelidade. Como que a gente pode entender? E aqui há uma sacada muito grande. A ideia de fidelidade na língua grega está muito relacionada, como nós dissemos, à ideia de lealdade, né? A ideia de uma virtude prática, né? De constância, de adesão prática. Ou seja, não é meramente algo passivo, mas é uma adesão prática e ativa, né? E os termos no grego que se utilizam são o substantivo pistes e o seu verbo pisteu, né? De maneira que é muito importante a gente entender que esses verbos, eles eram... esses verbos, eu pensei uma coisa e falei outra. Esse verbo pisteu, e mesmo o substantivo, era muito usado na ideia de fé. É isso mesmo, fé. Mas como assim? Então, por exemplo, ali no período no período ali da democracia grega, né, já abrangendo, por exemplo, os tempos de Sócrates, de Platão e também de Aristóteles, né? Você utilizava esse termo pisteu, pistos, né, como ser fiel, no sentido mesmo da polis grega, no sentido do cidadão grego, que ele era o quê? Digno de crédito, confiável e automaticamente alguém que merecia credibilidade e ao qual, se fosse homem ou mulher, principalmente homem, né? No caso, porque o cidadão grego só poderia ser homem mesmo, tinha toda lá uma série de exigências, né? Não vou entrar aqui no mérito, mas o cidadão grego era exclusivamente homem, de um jeito ou de outro. Então, esse cidadão grego, né, que era abrangido por esse termo pisteu, pistes, né, ou pistos, né, a raiz aí da palavra, ele era digno de credibilidade e com relação a ele deveria-se exercer lealdade ou fidelidade, né? Então, quando você utilizava esse termo, tudo isso já estava embutido. E também se utilizava esse termo, essa gama de termos, na verdade, se utilizavam com relação à lealdade para com a polis, né? De maneira que digamos assim, que o Sócrates e o Platão, eles elevaram um pouquinho esse termo no sentido de uma confiança firme, né, a um nível de conhecimento, né? Eles utilizaram esse pistes no sentido dessa confiança firme pautada num conhecimento sólido, num conhecimento embasado, uma crença firme. E essa lealdade deveria se mostrar, volto a enfatizar aqui, de forma prática, não só verbalmente, mas de forma prática, com a sua vida, com um comportamento prático. O cristianismo, leia-se aqui, ou diga-se de passagem, Jesus Cristo, ele tomou de empréstimo esse termo, exatamente. E não só esse termo, né? Nós sabemos, por exemplo, que ali aquele número ali, aquele conjunto de homens, cidadãos gregos que se reuniam para decidir o futuro da polis, eles eram ali muitas vezes intitulados, né, como, aqui eu vou aportuguesar, tá? Eclésia, né, que é a transliteração da palavra grega. Esse termo eclésia foi tomado de empréstimo por Jesus Cristo para falar
a respeito da eclésia de Jesus, a igreja de Jesus, ou seja, os eleitos e predestinados que iriam compor a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Esse fenômeno de tomar de empréstimo um determinado termo não é exclusividade do Senhor Jesus. Isso mesmo ao longo da história da filosofia foi feito muitas vezes, né? E não é errado, pelo contrário, feito de maneira adequada, respeitando o sentido original da palavra e apenas aprofundando e dando a ele um novo prisma, mas com base no original, no sentido da palavra original, isso é algo muito bom, é muito louvável, né? E já aconteceu muitas vezes aí ao longo da história, né? Essa flexibilidade semântica, né? Que dá aí origem a traduções criativas que, volto a dizer, são corretas, se respeitam o sentido original e o ampliam. E Jesus fez isso, né? Quando ele tomou de empréstimo, você pode pegar ali, por exemplo, em Mateus 28, ali no finalzinho, Mateus 28, ali ao longo do capítulo, melhor dizendo, quando Jesus dá as últimas instruções e faz o seu ide, e ele diz ali: quem crer e for batizado será salvo, né? Quem não crer, porém, será condenado, né? Você tem em João ali, quando Jesus também fala várias vezes de crer, né? Que os judeus tinham que crer nele, o pão da vida, né? E aí, o que acontece? Houve um grande problema aí com isso. Não um problema de Jesus. Jesus utilizou perfeitamente os termos da língua grega, respeitou o sentido original de lealdade, de fidelidade ao falar ali da ideia de crer, abrangendo essa ideia prática e ativa de lealdade a algo ou a alguém, no caso a si mesmo, falando dele, Jesus, né? E o problema acontece que a língua grega tem essa riqueza, esse espectro muito rico de possibilidades e significados, ao passo que outros idiomas, para os quais os textos originais do grego foram traduzidos, não dispunham de tanta variação semântica, né? E aí, o que acontece? Jerônimo, ali na tradução dos textos gregos para o latim, a chamada Vulgata, ele se deparou com um problema. Na verdade, não é bem um problema, né? Ele se deparou com o fato de que, embora no latim você tivesse ali a palavra fidelis, né? Como possibilidade, por exemplo, para fides, iria ficar um pouquinho chato você traduzir esse substantivo em verbo, né? E aí o que Jerônimo fez? É que eu defendo ele, eu sou tradutor também, eu sou tradutor e intérprete, e eu até entendo o trabalho que ele fez. Ele pensou em utilizar o melhor da língua latina para tentar, assim como o grego faz naturalmente, expressar tudo isso com uma palavra só. E para isso ele usou de empréstimo o termo do latim credere, que no latim, sim, também abrange essa riqueza de significados de lealdade, prática e ativa. Algo, não simplesmente mero acreditar intelectual. Acontece que as línguas que foram geradas tendo como matriz o latim, como por exemplo o nosso português, a nossa língua portuguesa, não necessariamente eles mantiveram essas características. De maneira que aqui no português atual,
Falar que você crê ou acredita é muito vago, não abrange necessariamente ou mesmo obrigatoriamente a ideia de lealdade e fidelidade. Ou seja, o nosso crer ou acreditar no português transmite a ideia de acreditar intelectualmente, mas não obrigatoriamente, de lealdade prática e ativa com algo, de um compromisso prático e ativo. E o prejuízo que isso causou foi grande. De maneira que hoje o que nós vemos ao ler esses trechos neotestamentários que eu mencionei, de Mateus, João, ou mesmo ali quando Paulo fala, em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui o português fica devendo e muito para o latim e principalmente para o grego nesse sentido. Então a gente tem um prejuízo muito grande. Como assim, Eric? Que tipo de prejuízo a gente tem além do prejuízo de compreensão? Ora, o prejuízo litúrgico, o prejuízo efetivamente de como nós entendemos e concebemos espiritualmente esse crer. A gente tem hoje, por exemplo, a prática que as igrejas adotam de, após uma pregação, eles fazerem um apelo para que a pessoa levante a mão se ela quer aceitar a Jesus, que é um outro problema envolvido até com vídeos anteriores, que eu já postei aqui nessa playlist no YouTube, E aí, quando a pessoa está fazendo aquela oração de aceitação a Jesus, ela fala que crê em Jesus como Senhor da sua vida, ou melhor dizendo, essa pessoa nessa oração que ela está fazendo de aceitação a Jesus Cristo, ela confessa que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas a pergunta que eu falo é: como essa pessoa poderá exercer lealdade prática e ativa a alguém que ela não conhece, cujo ensinamento e cujas palavras ela não conhece com exatidão? Impossível. Por isso mesmo que o capítulo 28 de Mateus está atrelado ao discipulado. Jesus mandou fazer o quê? Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. É por meio do discipulado que o novo convertido terá acesso às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus e poderá paulatinamente, não meramente com um mero falar, mas poderá com a sua vida, pouco a pouco, de forma progressiva, paulatinamente, exercer fidelidade prática e ativa a Jesus Cristo e aos ensinos e às palavras de Jesus Cristo. Isso fica muito claro quando a gente já entende, coisa que eu falei também em vídeos anteriores, a respeito da salvação. Na verdade, complementa o que eu já falei. Então, espero que você tenha compreendido, toda essa aplicação prática, toda essa gama de significados e toda essa interação que há nas palavras de Jesus no idioma original do Novo Testamento, que é o grego, quando cruzamos fidelidade e lealdade com fé. Fé para Jesus e para os apóstolos não é mero crer intelectual, mas sim exercer lealdade e fidelidade prática e ativa com o Senhor Jesus Cristo e com as suas palavras. Se você gostou, não esqueça de dar uma curtida, uma compartilhada para ajudar a gente. Esses vídeos são totalmente gratuitos. E eu convido você a continuar assistindo os vídeos dessa playlist.
Muito obrigado, que Deus o abençoe e te vejo aí no nosso próximo vídeo aqui da playlist Pensamentos e Virtude. Até lá, Deus abençoe.